A seguir, você vai ouvir um trecho do programa Bom Exemplo FM, da Rádio ABC. Aqui você pode ouvi-lo quando, como e onde quiser. E também pode mandar para os amigos, claro. Boa audição! E hoje é dia da gente falar de destaques Bom Exemplo, porque hoje vamos conversar com todos os indicados da categoria Impacto Positivo. E aí você vai me perguntar, por que impacto positivo? Não tem tanta gente que causa esse impacto? Bom, mas esses caras aqui, esses 3 caras, eles são realmente diferenciados e por isso vieram parar nessa categoria tão especial do Destaques Bom Exemplo. Essa iniciativa do Grupo Sinos que pretende reconhecer destaques positivos, assim como diz o nome da iniciativa. E eu vou começar conversando com ele, que é gestor de reabilitação da ACADEF, responsável técnico pela oficina ortopédica da ACADEF também, fisioterapeuta há mais de 20 anos, tem mestrado, atua na área há bastante tempo e nesse tempo inteiro aprendeu com os seus pacientes a se colocar no lugar do outro. Givago de Nápoles, bem-vindo ao Bom Exemplo. Bom dia, Marina. Bom dia. Bom dia, que bom te ter aqui. Quero começar te agradecendo, te parabenizando por essas iniciativas todas e, afinal, tu te tornaste um destaque Bom Exemplo. Por que tu acha que tu está indicado aqui nessa categoria? Bom, primeiramente é um privilégio estar aí e eu tenho me esforçado bastante durante esses anos todos para contribuir de alguma maneira ou outra em ajudar pessoas. Essa escolha eu fiz antes, lá atrás, há muitos anos atrás, há 20 anos, quando eu escolhi a profissão de fisioterapeuta. E por esses e outros motivos, eu estou aqui conversando contigo por destino mesmo, mas acho que todos nós nos esforçamos muito para ter uma carreira e algum tipo de destaque na sociedade para contribuir, de certa forma. E o destaque ele vem no dia a dia, né? Ele vem em cada paciente que tu encontra, que tu transforma a vida, são pequenos passos mesmo. Eu costumo dizer que fazer o bem, que ser um destaque Bom Exemplo não é necessariamente salvar o mundo, sair empurrando um ônibus com os próprios braços, enfim, esse tipo de coisa que a gente idealiza muitas vezes. São as pequenas transformações do dia a dia. E como tem sido a tua trajetória até aqui, Givago? Bom, Marina, eu tive, por exemplo, lá na minha formação, enquanto fisioterapeuta, a decisão de escutar, né? E a partir do momento que tu inicia uma faculdade, as pessoas começam a te procurar, te perguntar coisas e tu vai por curiosidade mesmo tentando alcançar algumas saídas para essas pessoas, né? Enfim, eu acho que essa trajetória, né, nos traz algumas responsabilidades e uma delas é cuidar das pessoas, né? E me conta um pouco do trabalho, então, da ACADEF, que eu acho que tu te envolve diariamente e que acaba se tornando parte da tua vida também, porque eu acho que a gente não se separa, né? De quem a gente é pessoal, profissional, a gente até fala assim, eu profissionalmente isso, particularmente aquilo, mas somos uma pessoa só, a gente não tem como descolar uma parte da gente e acaba que muitas vezes o trabalho se torna boa parte da nossa vida. Me conta um pouco sobre isso. Isso é assim, eu considero que nós não podemos ser escravos do nosso trabalho, né? O trabalho tem que vir naturalmente. E dessa maneira eu acredito e sempre norteei esse rumo em que trabalhar para um local ou para uma empresa tem que ser prazeroso, né? Então eu uni o útil ao agradável quando eu fui convidado para participar da ACADEF lá em 2002 e de lá para cá muitas coisas aconteceram. A instituição antes era uma instituição de assistência social apenas, né? E hoje ela se tornou algo muito grande na área da saúde. E sim, eu passo todos os meus dias lá e agradeço muito pela instituição me acolher sempre com as minhas ideias, com os meus projetos, e que muitos deles sempre deram certo, né?
Um deles, por exemplo, é a oficina ortopédica, que nós já estamos há alguns anos com essa proposta de atendimento e desenvolvimento de tecnologias assistivas, e lá a gente constrói sonhos e oferece uma vida nova para as pessoas, né? Esse trabalho não é só meu, é uma equipe enorme, é um trabalho gigante e que é dedicado hoje 100% no atendimento ao SUS. E todas as pessoas, inclusive de Novo Hamburgo e de mais outras 36 cidades, são encaminhadas para lá. Eu gerencio esse trabalho já faz bastante tempo e o projeto tem dado resultados assim extraordinários, como, por exemplo, transformação de vidas mesmo, né? Uma pessoa que chega, por exemplo, amputada lá por um trauma de trabalho. Recentemente, vou dar um exemplo agora na pandemia, né? Nós havíamos pensado, agora vai dar uma acalmada. Os hospitais até falaram, deu uma acalmada nos atendimentos. Mas o que grande parte do que aumentou em acidentes, para vocês terem uma ideia, foi os traumas com motoqueiros, os motoboys, as pessoas que entregam. Então, quando nós menos esperávamos, começou a surgir jovens, gurizada que nunca teve moto, comprou uma moto para poder se virar. Fazer entrega. E inclusive amigos meus próximos, né, seus filhos compraram motos e fiquei sabendo que há pouco tempo um acabou sofrendo um acidente grave e perdeu um dos membros, né. Então essa pandemia nos trouxe esse novo momento, né, e mais uma vez, apesar de não ter muitos carros circulando nas ruas, os motoqueiros batendo um em cima do outro e sofrendo grandes acidentes. Estamos lá atendendo, não paramos desde o início da pandemia, porque nós sabemos como é importante e como há uma fila de espera grande nessa área, né? E continuamos atendendo desde abril ali, só deu aquele baque em 2020, em março até 15 de abril ali, e a instituição não parou. Porque a gente sabe que se nós parássemos, as coisas iam ficar só piores, né? E a gente sabe que o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito coletivo, é um trabalho de rede mesmo, mas que ele impacta pessoalmente, ele impacta pessoalmente na vida das pessoas, né? No seu mais individual possível, assim. Porque as pessoas que chegam aí, elas precisam dessa resposta para si, para o seu dia a dia, para a sua mobilidade, enfim. E aí tu falaste em tecnologia, como é que a tecnologia na prática tem ajudado a solucionar essas mudanças, esses problemas que muitas vezes chegaram por causa da pandemia? Não só por causa dela, porque é uma trajetória longa que vocês estão com esse trabalho, né, Givago? Marina, a primeira delas é a comunicação. Esse trabalho, inclusive, que a rádio faz, que a rádio também se reinventou através de mídias e outras oportunidades que a pandemia está trazendo, né? A comunicação é a primeira. Se a rede não estiver bem entrelaçada, as coisas não funcionam. Então, tanto os nossos veículos internos quanto os veículos externos, a mídia em si, os trabalhos de comunicação operacionais com reguladores do SUS, estadual, municipal, todas as cidades precisam estar em comunicação conosco, falar, olha, nós não sabemos como fazer isso, nos ajuda. Nós estamos lá 24 horas por dia disponíveis para isso, né? E o segundo passo é entender um pouco sobre o que há no mercado disponível em tecnologia, né? Então, antes de mais nada, é preciso capacitação para poder compreender isso, né? E é algo que é muito difícil se as pessoas não se prepararem. Os colegas, as equipes que estão lá sabem disso, eu cobro, né? E se a gente não se capacitar para o mercado 4.0 aí da indústria 4.0, nós vamos ficar para trás. E quem vai sofrer com isso são as pessoas com deficiência, porque a gente depende disso. A tecnologia social é a tecnologia que nós fizemos, né? É o que nos aproxima, é aquilo que trabalha o ser humano, propriamente dito, e que diz, olha, eu quero te ajudar
mas eu tenho conhecimento técnico. Então nós estamos com esse conhecimento técnico lá com todo vapor, com muita vontade de ajudar. E se a comunicação funcionar, se as tecnologias, os equipamentos nos ajudarem, aí sim nós vamos poder desenvolver. Existem outros fatores, né, que são trabalhar com pessoas, e as pessoas com deficiência nenhuma é igual a outra. Um amputado é diferente do outro, as condições psicológicas são diferentes da outra pessoa e assim por diante. E esse trabalho envolve uma equipe multidisciplinar, né? E todos eles estão sempre visualizando as opções que as tecnologias nos trazem para que a gente possa encontrar uma maneira de encaixar isso na vida de cada um individualmente. É algo gigante. E transformador, com certeza. Acho que gigante é uma boa palavra mesmo. E antes da gente se despedir aqui, quero te perguntar o que significa para ti estar indicado aí nessa iniciativa, pelo teu trabalho, não só em Canoas, mas em toda a região, enfim, de uma vida inteira. Marina, eu estou muito feliz. Eu agradeço muito o convite e é um privilégio estar aí entre todas essas pessoas, especialmente na minha categoria. Eu queria deixar um abraço para o Júlio e para o Sérgio, que também estão junto comigo nesse merecimento aí, né, por suas ações. E também, aproveitando os abraços, eu queria deixar um abraço para toda a galera lá da fisioterapia que se formou comigo. Um abraço a todos eles são fisioterapeutas e hoje em dia a gente está vendo como é importante o fisioterapeuta, né, e entre outros tantos profissionais, mas a vida segue, né, e eu agora conversando contigo fico emocionado porque a nossa atividade não é única, a gente depende das pessoas e mais do que nunca a gente está vendo como o ser humano depende um do outro e precisa saber lidar e trabalhar em grupo, né. Tanto é que as pessoas estão morrendo porque não estão sabendo conviver de um jeito diferente, né? E fazer pelo todo, né? E fazer pelo coletivo mesmo. É a hora que o individualismo fala mais alto e quem paga é o todo, né? Infelizmente. E eu estou aqui conversando contigo porque eu acredito que fazer o bem traz, sim, bons pensamentos e fé, espiritualidade, educação, traz todas as informações que os destaques do Bom Exemplo estão aí nas suas dedicadas, né? Que é a liderança, saúde, sustentabilidade e tudo mais. Acho que a gente está no rumo certo e vocês escolheram pessoas legais. Opa, que coisa boa. Te agradeço demais, Givago. Givago de Nápoles está lá, um pouquinho da trajetória dele em destaques Bom Exemplo, .gruposinos.com.br.